Amém. Boa tarde, igreja. Você não precisa ir lá, mas em Deuteronômio, capítulo 30, a partir do verso 11, a palavra de Deus diz assim: Os mandamentos que hoje estou dando a vocês não são difíceis de entender nem de cumprir. Não estão lá em cima no céu, de modo que vocês perguntem: quem subirá até o céu a fim de nos trazer os mandamentos para os ouvirmos e cumprirmos? Nem estão do outro lado do mar, de modo que perguntem: quem atravessará o mar a fim de nos trazer os mandamentos para ouvirmos e cumprirmos? Pelo contrário, os mandamentos estão aqui com vocês. Vocês os guardam no coração e podem recitá-los, e por isso devem cumpri-los. Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem os mandamentos do Senhor, nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e o amarem e andarem no caminho que Ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra, que vão invadir e que vão ser de vocês. E Deus os abençoará, lhes dará muitos descendentes. Porém, eu lhes afirmo hoje mesmo que, se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, nesse caso, vocês serão completamente destruídos e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir no outro lado do Rio Jordão. Nesse dia, chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre as bênçãos e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor, nosso Deus, obedeçam a Ele, ao que Ele manda, e fiquem ligados com Ele. Assim, vocês continuarão a viver, e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Vamos orar. Ó Pai eterno e grandioso, toda a honra, toda a glória, toda a majestade sejam sempre dadas ao Senhor e a Teu Filho, Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Pai eterno, eu oro que o Senhor possa receber esse culto que estamos oferecendo ao Senhor como um aroma agradável, Pai. Ajuda-nos, Senhor, ajude os nossos corações, as nossas mentes, Pai, a entender o quanto o Senhor nos ama, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa usar a Tua palavra poderosamente para anunciar a pregação essa tarde. Que o Senhor possa me usar com serenidade, com amor, mas com seriedade, Pai. E que os nossos olhos, nossos ouvidos, nossas mentes, nossos sentidos estejam totalmente voltados para o que o Senhor quer nos comunicar. E é no nome de Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém. Amém. 2019 começando, no culto do domingo passado, o Leandro falou muito bem sobre a importância em se ter discernimento, né, para a vida, né, para escolher os nossos planos, para vivermos. Né. Eu gostaria de aproveitar agora para dar as boas-vindas. Eu sei que tem irmãos de outras igrejas nos visitando, né? Eu sei que o Isildo e a Rossana de Salvador estão aqui. Sejam muito bem-vindos. E também que a Rebeca Schutz, filha do James e Kelly, também está aqui conosco. Seja muito bem-vinda também nessa tarde. Bom, meus irmãos, 2019 começando, né? Como foi falado, início de ano, sempre estamos ali fazendo os planos ao longo do ano, né? E, inclusive, eu estou muito animado esse ano, né? Queria pedir para colocar a foto da minha filha. Esse ano a família cresceu,
né? Essa aqui quero lhes apresentar a Radassa. A Radassa, minha filha, está com 4 meses, tem sido incrível acompanhar a vida no seu início, né? Tem sido maravilhoso. Mas ao mesmo tempo que eu, como um pai coruja, um bom pai coruja, estou ali cheio de planos para a vida dela já, tadinha, tão pequenininha, já cheia de pressão, eu fiquei pensando, né, nos planos de 2019. E eu queria te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que fez o seguinte plano? Bom, em 2019 eu vou morrer e voltar para a glória do Senhor. Você conhece alguém que fez esse plano? Eu acredito que não, né? Ninguém pensa muito sobre isso, né? A verdade é que nós não costumamos pensar muito sobre a morte, né? A não ser que estejamos em uma situação de muito risco aparente. Eu, por exemplo, quando vou viajar de avião, eu costumo sempre pensar, e se algo der errado? Será que eu estou preparado? Né? É como diz o ditado, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Queremos sempre dar um jeito de pegar um atalho ali, né? Ou será que tem alguém aqui que descobriu a fonte da juventude? Que pensa que nunca vai morrer? Eu sei que tem alguns aí dos nossos irmãos que parece que eles descobriram aí o segredo da fonte da juventude, né? Apesar de não aparentam a idade que eles têm, né? Mas a verdade é que muitas vezes vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Mas eu tenho uma notícia para você que pensa assim. O para sempre não será aqui nesse mundo, né? Olha só o que fala Tiago, capítulo 4, versículo 13. Acompanhem comigo lá. Abra sua Bíblia aí. Tiago, capítulo 4. Versículo 13 ao 15. Fala assim, ó. Agora, escutem, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos 1 ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. A verdade é que a vida ela é breve, muito breve. Como dizia um colega meu do trabalho, Jurandir, curta, porque a vida é curta, e é muito curta. Aqui ela fala em Tiago, que ela compara como uma neblina passageira. E eu queria fazer uma pergunta para você refletir. Você já imaginou o que você faria se você soubesse que hoje você vai morrer? Que esse mês você vai morrer? Que esse ano de 2019 é o ano da sua morte? O que você faria? Se reconciliaria com Deus? Ficaria mais firme, se agarraria mais ainda no seu relacionamento com Deus? Iria espalhar a mensagem para todo mundo que encontrasse? O que você faria? Uma outra pergunta. E se você descobrisse que seu pai, que a sua mãe, seu irmão, sua irmã, seus amigos, seu colega de trabalho, ou mesmo aquela pessoa que você encontrou vindo para cá, se você tivesse certeza, de alguma forma soubesse que ela vai morrer hoje, o que você faria? Certamente seríamos muito mais urgentes, né, em falar de Deus para essas pessoas. O fato é que nos apegamos muito ainda a essa vida, né? Há uns 8 meses atrás, mais ou menos, eu comecei a estudar a Bíblia com um rapaz de 20 anos. Porém, ele tinha um câncer e pouquíssimas chances de vida, né? E devido à urgência do momento, eu busquei ser o mais urgente possível em anunciar a Jesus para ele e a esperança da vida eterna, né? Mas mesmo na circunstância em que ele se encontrava, ele se agarrava à vida. Imagine só, 20 anos, tão jovem, né?
Fato é que ao longo dos estudos, ele ia compreendendo e entendendo, ia dando passos, né? Porém, chegou um momento onde ele parou de dar os passos. Chegou um momento onde ele foi desafiado a tomar algumas atitudes de abandonar o pecado. E esse jovem, na esperança de uma cura que prolongasse, que lhe desse mais tempo de vida, para que ele pensasse nas suas decisões, ele não tomou essa decisão. Ele não deu os passos, né, de se arrepender dos seus pecados, de abandonar o pecado. E, infelizmente, ele veio a falecer, sem se reconciliar com Deus, sem se batizar, né? Então, o fato é que ao longo dos estudos, né, desses estudos desse rapaz, ao mesmo tempo que ele compreendia a verdade das Escrituras, assim como cada um de nós aqui, ele se apegava a muitas questões desse mundo ainda, né? Tem uma instituição não governamental que faz uma estatística mundial quase em tempo real de quantas pessoas morrem no mundo, né? Eu gostaria de pedir para colocar no telão aqui. Esse é o site dessa instituição, ela está ligada à Unicef, Unesco, Banco Mundial, então ela faz as principais estatísticas quase em tempo real do que está acontecendo no mundo ao longo dos dias, né? E aí eu queria frisar ali, ó, mortes este ano, ó, 2019 acabou de começar. Olha quantas pessoas já morreram esse ano. 3.198.538, e a contagem não para. Enquanto estamos aqui, pessoas no mundo inteiro estão morrendo, né? Quantas pessoas já morreram esse ano? 3 milhões. E eu fico pensando, né, quando eu vi esse site, o que eu vou fazer com essa informação? E eu gostaria de que você se perguntasse também. O que você vai fazer com essa informação? A verdade, meus amigos, é que não precisamos nem dessas estatísticas. Quantas pessoas próximas a nós, próximas a você, estão morrendo todos os dias? E muitas delas talvez nem tiveram alguém lá para falar de Jesus para ela, né? Então, por que complicamos? É simples. Como lemos lá em Deuteronômio, temos uma escolha: a vida ou a morte. A vida para sempre com Deus, ou a morte, que significa separação para sempre de Deus. E é interessante que Deus, Ele já fez a escolha dele. Ele escolheu pela vida. Por isso Ele nos enviou Jesus Cristo para morrer por nós na cruz, né? E eu sei que muitas vezes o mundo, ele prega, eu não vou generalizar, mas as pessoas de uma maneira geral, você pode encontrar alguém que pregue que Deus é um Deus autoritário, um ditador sentado em um trono, que nos encheu de leis, de mandamentos, e quer nos obrigar a obedecer esses mandamentos, e se não obedecermos, Ele vai nos castigar, nos punir, né? Mas a verdade não é essa. Deus, Ele é amoroso, Ele é generoso. Olha o que fala Ezequiel capítulo 18. Acompanhe comigo lá, Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18, nós vamos ler do versículo 21 ao 23. Fala assim, ó: Se um homem mau parar de pecar, se guardar as minhas leis, e se fizer o que é certo e bom, não morrerá. É certo que viverá. Todos os seus pecados serão perdoados, e ele viverá, porque fez o que é certo. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Pergunta o Senhor Deus. Não! Eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver.
Quando Deus nos deixa os seus mandamentos, não é para satisfazer o seu ego, não é isso. É para nos proteger de nós mesmos, nos proteger dos pecados, das consequências do pecado, que é a morte, né? E a escolha, ela parece tão óbvia, né? Poxa, mas é fácil escolher entre a vida e a morte. É óbvio que eu vou escolher a vida, né? Mas quantos de vocês, isso já aconteceu comigo, de estar em um estudo bíblico, e mesmo com uma escolha tão óbvia, muitos escolheram não estar na vida. Pararam os estudos por algum desafio mais forte. Quantos dos nossos irmãos já estiveram aqui conosco e decidiram voltar atrás? Ou seja, apesar de ser uma escolha óbvia, não é uma escolha tão fácil assim, né? Não quer dizer que ela seja tão fácil. E se está difícil para você escolher, vamos lá, meu querido, eu quero ajudá-lo. Vamos fazer aqui uma breve comparação em cima de 3 pontos de consequências espirituais em cima dessa escolha, sobre a vida ou a morte, né? Primeiro ponto, escolha entre a vida e a morte, entre a ressurreição e a perdição eterna. Acompanhe a leitura em 1 Coríntios capítulo 15. Capítulo 15, versículo 42 ao 44. A palavra de Deus fala assim: pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado, será imortal. Quando ele é sepultado, é feio e fraco, mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que, se existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual. Então, meu amigo, você que escolheu pela vida, né? Você que escolheu seguir a Jesus, eu sei que muitos aqui talvez lembram aí da sua tenridade, quando tinha ainda aquela sua barriguinha de tanquinho, né? Eu ainda não tenho ainda uma saliência, mas já estou tomando meus cuidados com isso, né? Eu sei que está lembrando aí dos teus tempos áureos da juventude. Eu tenho uma notícia para você. O seu corpo na ressurreição vai ser muito melhor, né? Você não sentirá dor. Um corpo sem doenças, sem imperfeições. Certamente você ficará muito satisfeito com o seu corpo na ressurreição. Certamente. Agora, se você optar nessa escolha pela morte, você estará optando pela perdição. Vamos ver o que acontece com o seu corpo na perdição. Vamos lá em Marcos capítulo 9. Volta um pouquinho aí. Marcos capítulo 9, versículo 43 ao 48. Olha o que a palavra de Deus diz. Esse é quem escolhe a perdição, quem opta pela morte. Se uma das suas mãos faz com que você peque, corte-a fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com uma só mão do que ter as duas e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Ali os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus pés faz com que você peque, corte-o fora, pois é melhor você entrar na vida eterna aleijado do que ter os 2 pés e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem, e o fogo nunca se apaga. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que ter os 2 e ser jogado no inferno. Ali os vermes que devoram não morrem, e o fogo não se apaga. Uau! Que radical, né?
Aqui Jesus está utilizando uma alegoria, né, um sentido figurado, para mostrar o quanto essa escolha é radical. Né? Porque se você optar pela morte, pela perdição, aqui fala que o verme não morre. Ou seja, é uma referência ao estado de degradação que fica o corpo humano na sepultura, que fica o corpo do ímpio, né? Sem a esperança da ressurreição. Se você tem a esperança da ressurreição, você escolheu pela vida, você vai para a sepultura, mas você vai ressuscitar. Lembra lá no corpo lá? Perfeito? Melhor que o tanquinho? Agora, se você não tem essa esperança da ressurreição, o ímpio está fadado a ter o seu corpo comido pelos vermes na sepultura. É simples, é isso. Vida ou morte. Hoje em dia se cultua o corpo perfeito. E eu não quero aqui entrar fazer críticas à questão de buscar, né? A gente vê que as academias estão lotadas, os centros estéticos estão lotados. Minha esposa é esteticista, ela já está me olhando feio ali já. Né? Mas assim, hoje se cultua muito a perfeição do corpo. E eu não quero criticar isso. Eu quero encorajar que você cuide da sua saúde mesmo. Vá ao médico, faça o seu check-up geral, tenha uma boa alimentação, né? Um bom estilo de vida saudável. Mas quando você começa a gastar tempo demais e energia demais nisso, e começa a negligenciar a sua vida espiritual, você precisa ter cuidado. Né? Quanto tempo você tem investido em cuidar de si mesmo? Quanto tempo você tem investido em ter uma vida devocional a Deus ao longo do seu dia? É preciso se pensar nessas coisas. Precisamos cuidar também do templo do Espírito Santo, do nosso relacionamento com Deus. Né? Então, segundo ponto, vida ou morte. Você pode estar escolhendo entre o gozo na eternidade ou enfrentar o juízo de Deus. Olha o quanto é sério isso. Se você está aqui e optou pela vida, escolheu pela vida, olha o que fala Apocalipse 22, olha o que está preparado para você, Apocalipse 22. Último capítulo da Bíblia. Apocalipse 22, a partir do verso 1. Aqui na versão NTLH, fala o seguinte: O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês. E as suas folhas servem para curar as nações. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. Ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz, nem de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para o sempre. Né? Olha o que está preparado para você. Quando eu olhei essa escritura, eu até me emociono. Né? Você que escolheu a vida, você vai ver Deus face a face. Você já parou para imaginar isso? Quão maravilhoso é isso, ver Deus face a face. Né? A Bíblia, ela fala em Mateus 27, 50 e 51, se você quiser anotar aí depois para ler, que na morte de Cristo o véu foi rasgado. E por meio de Jesus Cristo hoje, podemos estarmos com Deus quando quisermos, na presença de Deus quando quisermos. Mas imagine você estar face a face com Deus. Que maravilhoso vai ser. Eu até me arrepio, fico emocionado. Né? Isso é o que está reservado para você, que escolheu a vida. Mas, se você optar pela morte, o que está reservado é escuridão. É enfrentar a justiça de Deus. Olha o que fala Romanos 2, Romanos capítulo 2, voltando um pouquinho aí. Romanos capítulo 2, a partir do verso 5. Olha o quão sério é isso.
Fala assim a palavra de Deus. Mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus. Pois ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus, pois Ele trata a todos com igualdade. Então, se você optou por enfrentar a justiça de Deus, o juízo de Deus, se prepara, né? A Bíblia fala aqui que essa punição ela está acumulando. Eu sei que muitos de vocês aqui gostam de pescar. E já foram muitas vezes em represas pescar. Né? A represa ela não foi sempre aquele mar de água doce. Ela começou como um riozinho ali. Só que aí o homem foi lá, colocou uma barragem, e aquele riozinho foi acumulando água, foi acumulando água, foi acumulando água, até que virou aquele mar de água doce. Né? Nós tivemos aí algum tempo atrás, inclusive, uma situação muito triste lá na cidade de Mariana, em Minas Gerais, onde se arrebentou lá, né, e arrastou toda a cidade. Isso é o que acontece se qualquer uma dessas represas arrebentarem. A força da água é tão descomunal que ela arrasta tudo que tiver pela frente. A punição para aquele que decidir enfrentar o juízo de Deus, cada dia que passa, está acumulando, como uma represa, né? E quando você tiver que enfrentar esse justo juízo de Deus, vai ser despejado como uma força descomunal. Vida ou morte? Pense bem sobre a sua escolha. Eu sei que muitas vezes nós tememos muito mais as pessoas e as situações da vida e nos esquecemos do temor do juízo de Deus. Como é que está o seu temor? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Quando aquele chefe lá no seu trabalho fala para você contar uma mentirinha, uma mentira branca, né, vamos dizer assim, uma mentirinha boa, né? Você teme mais o seu chefe ou desagradar o seu amigo, o seu colega, ou você teme o juízo de Deus? Como é que anda a sua vida com Deus? Nós nos esquecemos de temer o juízo de Deus. Terceiro e último ponto sobre essa decisão, vida ou morte, que eu quero ajudá-lo a tomar essa decisão. Quando você decide entre a vida ou morte, você está decidindo entre a luz e as densas trevas. Se você optou pela vida, você está escolhendo a luz da eternidade. E olha o que fala Apocalipse 21. Quero encorajá-lo com isso, se você está escolhendo a vida. Apocalipse 21, versículo 1 ao 7. A palavra de Deus diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma forte voz que vinha do trono, a qual disse: Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Agora faço novas todas as coisas. E também me disse: Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.
A quem tem sede, darei a água para beber de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória, receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão os meus filhos. Uau! Que belo presente, não? Diz que não haverá choro, não haverá dor. A presença de Deus irá te sustentar para todo sempre. Agora, se você optar pela morte, né? Se você optar aí pelas densas trevas, olha o que você vai experimentar. Você irá experimentar escuridão. E eu queria fazer uma explicação sobre essa questão das densas trevas. Né? Densas trevas não é a mesma coisa? Trevas, imagine você naquele, não sei se você já passou por uma experiência de estar em um quarto escuro, em um cômodo escuro, tão escuro que você não vê nada, você não consegue ver nada. Isso é escuridão, isso é trevas. Mas apesar de você estar ali naquele lugar que você não vê nada, você ainda consegue sentir seu corpo. Se você pegar no seu braço, você vai sentir, você consegue sentir um cheiro, consegue sentir, consegue ouvir alguma coisa. Agora, densas trevas, não há atividade nenhuma. Né? Vocês não precisam ir lá, mas se você quiser anotar, em Eclesiastes 9:10, a palavra de Deus diz que na sepultura não haverá atividade, sentido, vida. Não haverá nada. Além de você não ver nada, você não vai sentir nada, você não vai sentir cheiro, você não vai sentir nada. Você estará nas densas trevas. Né? E eu tentei, ao longo do estudo, para preparar a aula, eu fiquei tentando imaginar alguma imagem para vislumbrar o que é isso. Né? Vamos lá em Jó 38. Jó capítulo 38. Jó capítulo 38, versículo 8 ao 11. Enquanto vocês procuram, dá para colocar o site aí para atualizar agora, rapidinho? Vamos ver quantas pessoas, nesse período curto que nós estamos aqui, mortes este ano, 3.200.867. A contagem não para. Enquanto nós estamos aqui conversando, estamos aqui entendendo as verdades espirituais, pessoas estão morrendo. Não para. O que você vai fazer com essa informação? Jó capítulo 38, versículo 8, diz assim: Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse: você chegará até este ponto, e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Eu peguei esse exemplo do mar porque, não sei se você já assistiu aqueles programas na TV de natureza, eu gosto muito, né? Quando tem aquelas imagens lá do mar, nas profundezas, eu vejo aquela profundeza, aquele peso, me gela até minha alma. Mas eu quis usar esse exemplo do mar porque a sepultura é como o mar. Se Deus não refreasse ela quer tragar vidas. Se o mar não fosse refreado por Deus, ele ia avançar e dominar tudo. Né? E assim a morte. Me sigam na seguinte reflexão. Imagine um piso de vidro. Imagine um abismo, um buraco profundo e escuro. E imagine você andando sobre esse piso de vidro. Agora imagine que esse piso de vidro tem alguns pontos quebradiços. Espiritualmente, se você não está com Deus, você está dessa forma. A qualquer momento você pode pisar num ponto quebradiço e a sepultura te engole. Você morre. Coloca a foto para mim da minha moto aí, por favor. Não sei se vai dar para vocês verem direito aqui. Eu não estou vendendo moto, não sou vendedor de concessionárias, não. Eu só queria mostrar para vocês aqui esse é o estado da minha moto. Eu tenho uma moto bem simplesinha, que eu utilizo para ir para as reuniões, para vir para os cultos de vez em quando, enfim. Né?
Eu já ando de moto pelo menos uns 4 anos e nunca tive nenhum tipo de acidente. Porém, nesta última quinta-feira, eu sofri um acidente. Graças a Deus estou bem aqui, foi só algumas escoriações leves, fiquei só em observação no hospital, mas a verdade é que eu poderia hoje nem estar aqui compartilhando com vocês essa aula. Eu poderia ter morrido. Vocês não precisam ir lá, mas Salmo 91, que é bem conhecido no versículo 6, na versão NVI que eu gosto bastante, fala que as flechas da morte voam ao meio-dia. A verdade é que podemos morrer a qualquer momento. Vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Quando ouvimos falar da morte, alguns zombam e brincam, outros até consideram, mas não pensam muito sobre isso. Mas a verdade é que não existe nada entre os seres humanos e a morte, a não ser o ar. Quando o seu ar for tirado, não tem como você se agarrar em nada, não tem como você se refugiar em nada, não tem como você fazer nada. Você vai morrer. E se você não escolheu a vida, seu corpo vai apodrecer na sepultura. Vida ou morte? Eu queria que Deus, por misericórdia, nos arrebatasse por 5 minutinhos ao mundo espiritual, literalmente, para que pudéssemos entender de uma vez por todas qual escolha devemos fazer. Você que está estudando a Bíblia, eu quero te encorajar a ser urgente em tomar as suas decisões que você precisa tomar. Você que está nos visitando hoje, eu quero te encorajar em buscar o irmão, a irmã que te convidou e ser urgente. Você que está com pendências com Deus, não está com uma vida espiritual tão próxima de Deus, eu quero encorajá-lo a ficar quente com Deus. E você que está firme com Deus, continue firme com Deus, porque a qualquer momento você pode morrer. Para concluir, vamos lá em Deuteronômio capítulo 30. Versículo 19. Capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 19, diz assim, a partir do 19 ao 20. Neste dia, chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor, nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim vocês continuarão a viver e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Vida ou morte? Faça a sua escolha. Vamos orar. Pai eterno e grandioso, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor. O dia da salvação é hoje, Pai. Que possamos, Pai, continuarmos a escolher a vida. Aqueles que ainda não conhecem a Ti possam ter a mesma oportunidade, Pai, de escolherem a vida. E nós que temos essa informação, possamos cada vez mais ter a coragem, Pai, de anunciar a vida para essas pessoas. E é no nome de Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que eu oro e agradeço. Amém.